Olá, Luís Pereira do PratoFitness.blog, bem-vindos a mais um vídeo. Eu hoje vou dar aqui a conhecer como parar o vício do açúcar em 7 simples passos. E quando falo aqui do açúcar, não estou só a falar do açúcar branco, daquele açúcar granulado, deste tipo de açúcar que se coloca nos cafés, nos chás, nos descafeinados, etc. Mas estou a falar de todos os alimentos que contêm essencialmente açúcar, como é o caso dos chocolates, dos bolos, dos doces, das compotas, das pastilhas, dos reboçados, das gomas, enfim, de todas essas guloseimas, não é? Mas agora podes pensar, mas o açúcar vicia, mas vicia como? Fica a pensar no açúcar durante todo o dia? Não. O açúcar pode viciar mesmo fisicamente e até há estudos que demonstram que o açúcar pode ser mais atrativo e recompensador do que outros vícios, como por exemplo o tabaco. Atenção, o açúcar pode ser mais viciante ainda do que o tabaco e tu até podes estar viciado no açúcar sem sequer saber. E porquê que eu digo isto? Porquê que o açúcar é viciante e porquê que o açúcar vicia realmente fisicamente? Isto acontece porque cada vez que tu comes açúcar, dá-se aqui a libertação da dopamina no cérebro, o que leva a querer mais e mais açúcar, o que irá provocar aqui boas sensações e o que irá provocar aqui um estado, um bem-estar imediato. Já reparaste que quando comes, por exemplo, um chocolate, ficas mais bem disposta, ficas mais humor. Isto é por causa da dopamina que é libertada no cérebro. Agora, o que muita gente não sabe é que a forma como o nosso cérebro processa essas sensações, esse bem-estar, é praticamente idêntica ao estado viciante de outros maus vícios, como por exemplo do tabaco. É precisamente a mesma coisa. O nosso cérebro não sabe bem distinguir uma coisa da outra e considera aquilo como se fosse um vício e processa aquilo exatamente da mesma maneira. Assim que o teu cérebro fica colado, ok? Assim que o teu cérebro começará a pedir mais e mais açúcar, ele irá querer repetir vezes sem conta essa libertação da dopamina e é assim que se cria, obviamente, o vício do açúcar. Portanto, aqui há estudos que dizem mesmo que o açúcar pode viciar fisicamente e não é aquele estado em que tu ficas a pensar, se calhar apetecia-me agora qualquer coisa doce. Se calhar isso é mesmo um vício físico e se calhar não és tu se calhar a pensar, é mesmo o corpo a querer qualquer coisa doce por causa aqui do vício. Depois desta breve introdução, eu vou-te então aqui dar-te aqui os 7 passos para que possas parar com o vício do açúcar. E o primeiro passo é tão simples como fazeres um teste. Um simples teste irá responder se tu és viciada, se tens algum tipo de vício no açúcar ou não. E eu tenho aqui um pequeno teste que vamos fazer já de seguida, que se resume basicamente a responder sim ou não aqui algumas questões. Sendo que se no final as tuas respostas foram maioritariamente sim, é porque provavelmente deverás ter aí algum tipo de vício do açúcar. Então, vamos então aqui às perguntas e depois tu obviamente dás aí as respostas desse lado, sendo que as respostas são apenas sim ou não. Primeira, acordas sempre a pensar em doces? Ou seja, quando tu acordas de manhã assim que despertas, vais à cozinha e nos primeiros minutos já estás à procura de alguma coisa doce? Segunda, tens sempre chocolates ou bolos em casa? Se sim, se tens nomeadamente chocolates ou bolos sempre em casa, pode ser outro indicador de que és viciada em açúcar. Número 3, quando tens fome, a primeira coisa que pensas é num doce? Se sim, também pode ser um indício de que és viciada em açúcar. Número 4, a tua sobremesa é quase sempre composta por um doce, ou seja, a tua sobremesa que tu comes depois do almoço ou depois do jantar é sempre composta por um arroz doce, por uma mousse de chocolate, por uma tarte de qualquer coisa, por um bolo. Também é preciso ter muito cuidado com este tipo também de indicadores. A seguir, a tua comida preferida. Quando alguém te pergunta qual é que é a tua comida preferida, é um doce? Se for, também pode ser aqui outro indicador de que és viciada em açúcar. E por último, comes guloseimas praticamente todos os dias, ou melhor ainda, comes guloseimas todos os dias? Se sim, é outro indicador que podes ser viciada aqui em açúcar. Portanto, respondendo a este mini inquérito, respostas só sim ou não, saberás aqui realmente se tens algum tipo de vício em doces.
Número 2, o segundo passo é aqui tentares identificar o açúcar. Como eu disse há bocadinho, o açúcar não se esconde só aqui, portanto o açúcar não está só aqui neste pacote e é da tua responsabilidade conseguires identificar o açúcar dos mais diversos alimentos, porque ele esconde-se sem tu aperceberes. E eu até já fiz aqui um vídeo sobre isto, sobre uma das maneiras de detectar o açúcar, sendo que o açúcar pode se esconder nos iogurtes. Has de reparar, eu gosto mais deste iogurte do que aquele iogurte, porque é que será? Viras lá o rótulo, viras lá os ingredientes e tentas encontrar a palavra açúcar, porque se calhar é por isso que gostas mais de um iogurte ou do que outro. Nas barras energéticas o açúcar também se esconde imenso, até mesmo no pão, em algumas bolachas que são integrais, está lá também açúcar. Portanto, o segundo passo é tu conseguires olhar para a tua alimentação e vires e tentares analisar se o açúcar se esconde nesse tipo de alimentos que consomes com frequência. Se conseguires detectar muitas vezes o açúcar, se calhar é porque estás viciado e nem sequer sabes que estás viciada no açúcar. Número 3, e tem a ver aqui se calhar com o segundo passo, é tão simples como aprender a ler os rótulos. Eu já estou farto de dizer isto lá no meu blog, em pratofitness.pol, e aqui neste canal do YouTube também, que uma das maneiras muito simples das pessoas começarem a perder peso e começarem a ter a consciência daquilo que comem. E para isso basta ler os rótulos dos alimentos. Portanto, aqui o terceiro passo será aprender a ler os rótulos dos alimentos, nomeadamente as declarações nutricionais e a lista de ingredientes. Não custa nada, em menos de 2 minutos tu consegues ver uma composição de ingredientes, o que irá obviamente mudar a tua alimentação assim que ganhares aqui este hábito de virares os alimentos e leres a lista de ingredientes e também a declaração nutricional. No passo número 4, tens que pensar aqui o que é que te leva ao açúcar. Porque é que tu queres comer açúcar? Porque é que tu queres comer aquele iogurte em vez do outro iogurte? E a maioria das pessoas, quando quer aliviar, por exemplo, um dia mais estressante, ou quando quer, por exemplo, descontrair um bocadinho, come se calhar um chocolate, come se calhar ali um bolo, ou seja, o que for, e nestes casos não haverá problema absolutamente nenhum. Agora, quando tu queres sempre açúcar, quando tens uma rotina de consumo muito elevada de açúcar, é que é preciso ter cuidado. Eu vou dar-te aqui um exemplo que acontece muitas vezes, que é quando o pessoal acaba uma tarefa, ou quando, por exemplo, sai do trabalho, procura um supermercado para ir buscar qualquer coisa doce. Isto aqui pode ser um indicador de que estás viciada em açúcar, ou seja, tu desvias-te da tua rotina, tu desvias-te das tuas coisas, em vez de ir para casa, ainda vais passar no supermercado para ir comprar um bolo, para ir comprar um chocolate, para ir comprar um doce qualquer, e isto pode ser um indicador de que és viciada no açúcar. É também importante aqui neste passo tentares perceber quais é que são os teus gatilhos mentais. Neste caso foi sair do trabalho. Tu sais do trabalho e já tens aqui o gatilho mental de ires buscar açúcar, de ires consumir açúcar. Ao identificares isto, ou seja, ao identificares aqui o problema, que é o açúcar, e sair do trabalho, consegues contornar depois muito mais rapidamente aqui o teu vício do açúcar. Portanto, aqui no quarto passo é importante que tu identifiques os gatilhos e consigas os analisar para que depois possas te libertar aqui do açúcar. No passo número 5 é mudar a alimentação. Portanto, se a tua alimentação tiver muito açúcar, se tiver muitos alimentos escondidos, se o açúcar se esconder muito nos alimentos, chegou a altura de tu olhares para a tua alimentação geral e não só para os doces que consomes e fazeres aqui uma pequena revolução alimentar. Obviamente que isto aqui dava outro vídeo, dava outra lista de reprodução de vídeos, obviamente, mas no número 5 realmente é não só olhares para o problema do açúcar, mas que olhares para o problema da tua alimentação no geral. No número 6 é tentares fazer aquilo que eu chamo do detox do açúcar. E o que é isto do detox do açúcar? Normalmente as pessoas, quando se querem livrar de um vício, não se conseguem livrar de um dia para o outro. E isso pode acontecer, obviamente, há pessoas que conseguem, mas a maior parte das pessoas não o consegue fazer de uma forma permanente. Ou seja, eu deixei de comer açúcar e ponto final, nunca mais voltei na vida a comer açúcar como consumia no passado. E para isso, para conseguires
dizer adeus ao açúcar, tens que ter aqui um plano de 3 a 21 dias, consoante, obviamente, o teu vício. Então, aquilo que podes fazer, um dos primeiros passos aqui, dentro do número 6, dentro deste detox, é começares a substituir o açúcar por algum tipo de adoçante durante ali uma semana, 2 semanas. E depois, pouco a pouco, vais fazendo o que eu chamo daqui o desmame. E o que é que irá trazer esse desmame? Se fores realmente muito viciada em açúcar, irás sentir dores de cabeça, irás ter desequilíbrio hormonal, irás sentir-te ali um bocadinho irritada, irás sentir ali um bocadinho zangada, não é? Mas nesses momentos é importante que tu insistas e que continues. Normalmente as pessoas quando dizem eu vou desistir do açúcar, passado 4 dias já estão novamente a consumir outra vez açúcar. Porquê? Porque começam a ter estes sintomas, as dores de cabeça, o desequilíbrio hormonal e começam a ficar muito irritadas, então voltam novamente a consumir açúcar. Portanto, nestes casos é preciso continuar e dar continuidade a este processo de desmame. E no último é tentar obter aqui algum suplemento que te ajude, e neste caso eu vou indicar aqui o crómio, que é um suplemento que controla os teus níveis de açúcar no sangue e que evita a que tenhas ataques de fome por doce. Portanto, procura aí nas farmácias, nas parafarmácias, nas lojas online da especialidade de suplementação, procura pela palavra crómio, que te poderá dar uma ajuda se fores realmente muito viciada em doces. Eu espero que tenhas gostado aqui deste vídeo, deste pequenino vídeo sobre como podes parar o vício do açúcar. Eu muito provavelmente irei falar mais sobre isto, sobre o açúcar e sobre as causas do consumo de açúcar nos meus próximos conteúdos aqui no YouTube e lá no meu blog. Não te esqueças de deixar o teu like, mais uma vez, subscrever o canal se ainda não o fizeste, comentares cá em baixo aquilo que achares relevante. Um grande abraço e até à próxima.